O Léo me mandou aqui um Twitter que ele fez, um X. Ele vai voltar para conversar com a gente. Bom dia, vamos lá ao Bom Dia 247, porque eu preciso anunciar ações judiciais que tomaremos contra aqui o perfil do Demore, né, por calúnia e difamação. O programa vai até às 10 horas. Bom, primeiro, vamos só pegar uma plaquinha aqui, que eu queria mostrar. Eu achei essa placa aqui muito emblemática, e eu acho que ela vale para todo mundo aqui do 247. Ó. Respeita a minha história, né? Respeita a minha história, respeita a história da Teresa Cruvinel, respeita a história da Daphne, respeita a história do Florestan, respeita a história do Mário Vitor Santos, da Regina Zappa. Se eu for falar aqui, são mais de 50, 60 pessoas que, a meu ver, Paulo Moreira Leite, Alex Onik, são os melhores jornalistas do Brasil. Isso aí, inegavelmente. Nenhum veículo de comunicação tem uma equipe tão rica de colunistas, comentaristas, Pedro Paiva, Márcia Carmo, nossa querida Natália Urbano, que partiu precocemente. Então, o primeiro ponto é o seguinte, quer dizer, antes de falar sobre o 247, esse rapaz chamado Leandro Demore tinha que, como dizia a minha avó, passar a língua no céu da boca 500 vezes e pensar em todos os jornalistas que trabalham nessa casa. Porque ele nunca vai chegar perto de nenhum deles, eticamente falando. Né? Pode ter feito boas matérias na vida, pode ter pego carona aí na tal da Vaza Jato, mas, antes de tudo, um jornalista tem que ter compromisso com os fatos e com a ética profissional. Né? Então, ele deliberadamente mentiu, e ele sabe que ele mentiu. Né? Então, alguém lembra da Ilde aí, ó. Alguém lembra do nome da Ilde? E tantos outros. Então, a gente tem que começar... Exatamente, Denise Assis. A gente tem que começar primeiro pela equipe. Dito isso, né, vamos lá. O que é o programa Google Showcase, Google Destaques? Esse programa foi criado pelo Google há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, exatamente, nem havia discussão de PL de fake news, isso nem estava em pauta, né, exatamente porque essas empresas estavam criando programas de fomento ao jornalismo. Por quê? Porque é uma percepção geral de que com a internet houve um esvaziamento do chamado jornalismo profissional. Então, a Meta criou um programa de apoio, o Google criou um programa de apoio e tal. Como é que o 247 entrou nesse programa? Entrou exatamente quando foi criada a Associação Brasileira de Mídia Digital. A BMD foi criada mais ou menos há 3 anos e meio, é presidida hoje pela Dri De Lourenço, da revista Fórum, e, aliás, muito bem presidida. E todos os veículos que ingressaram na BMD passaram a fazer parte do Google Destaques. Opera Mundi, Revista Fórum, DCM, Cafezinho, Conjur, tantos outros. Né? Portal Metrópolis, né, também que está lá. Aí, se você pegar esse programa, quando as pessoas entram no Google News, tem lá painéis de notícias que os veículos têm que alimentar. Então, você tem o Globo, tem o Estadão, tem a Folha, tem a CNN, todos estão lá. Né? Desses veículos, obviamente, você tem alguns que têm, e, aliás, o contrato é explícito. Não há nenhuma interferência na posição editorial de nenhum veículo. É um programa de estímulo ao jornalismo sem qualquer interferência editorial. Isso é uma cláusula que está colocada lá. Então, o que acontece? Então, você tem veículos que estão abrigados pelo Google Destaques, Showcase, que são a favor do PL das fake news, principalmente a Rede Globo. Por quê? Porque o projeto foi redigido pela Rede Globo. O projeto foi redigido pela Aberte. Por quê? Porque tem um parágrafo, tem uma cláusula lá que diz explicitamente que os recursos da publicidade digital migrariam para um fundo de fomento ao jornalismo, etc. E tal. E essa é a razão básica que nos afasta do apoio a esse projeto. Aqui dentro dessa casa, muitas pessoas se manifestaram a favor do projeto. A Teresa Cruvinel, inclusive. A Teresa Cruvinel muitas vezes defendeu a regulação das Big Techs e ninguém nunca falou, Teresa, não fala sobre isso porque nós somos contra. Porque, a gente tem um acordo com o Google. Nunca houve isso. O Mário Vitor é contra. O Florestan já se posicionou contrariamente. O Jefferson Miola defende. No Boa Noite, tantas pessoas. Então, aqui a opinião é livre. E a gente tem no nosso editorial, uma vez a gente falou, do jeito que está, a gente era contrário a essa posição. Né? Também, em relação a essa questão do PL das fake news, importante dizer que isso aí não é consenso também entre as forças de esquerda. Né? O Breno Altman, vamos falar fora do 247, o Breno Altman já se posicionou contrariamente. Mas por que não está lá o Leandro Demore dizendo o Breno Altman está levando grana do Google para ser contra o PL das fake news? Porque ele mira no Brasil 247. Aí a gente entra num outro capítulo. Qual que é o incômodo do Demore? Ele não está lá, ele não tem o espaço dele, ele não tem lá o jornal dele agora, às 7 horas da manhã, não tem pessoas que podem lá preferir assistir. A concorrência é livre. Aliás, isso também é uma outra coisa importante. Trabalha na TV pública também, Trabalha, né? inclusive, na TV pública, né? Tem até um emprego na TV pública, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é curioso, porque nesse mundo da mídia progressista, isso é fundamental. Nunca houve um clima de competição e de concorrência. Jamais. Então, por exemplo, a gente já fez programa com o DCM, com o Rovai, a gente já fez, o Conde, né, um grande agregador, juntava todos os canais em lives conjuntas e tal. Agora, o ICL, objetivamente, estimula um ambiente de concorrência. Né? Então, eu sempre quis evitar falar sobre o ICL, porque eu tenho uma boa impressão do Eduardo Moreira. Eu acho que ele é uma boa pessoa, ele é um cara bem intencionado, mas não sei se pela origem dele, pelo fato de ser um cara que vem de mercado financeiro, onde as pessoas querem beber o sangue do outro no pescoço, ele veio com essa lógica de eu sou o fadão, eu sou o pica das galáxias. Né? Então, ele veio com essa coisa de eu sou maior do que você, eu sou maior do que aquele, eu sou maior do que não sei quem. E as pessoas, quando começam a querer falar demais, que são fodões, né?
que eu acho que podem estar com algum problema, né? Então, eu acho que isso é um outro ponto. Também nunca falei sobre isso, porque também sempre fui muito transparente. Eu sempre fui parceiro comercial do Eduardo Moreira, né? Quando começou o ICL, vocês vão se lembrar, o Eduardo Moreira aparecia toda semana, ele tinha um espaço aqui. E, aliás, a partir deste espaço na TV 247, ele fez o seu rebranding, né? Então, ele saiu, vamos dizer assim, daquela lógica do cara que era, apoiou o impeachment, aquela coisa toda, que muitas pessoas contestavam, para ser o cara do MST, de Cuba, etc. e tal. Então, ele fez esta migração usando, né, e legitimamente o 247, porque nós também, na verdade, estávamos usando o Eduardo Moreira. Ele trazia os seus conhecimentos, vinha ao Boa Noite 247, e ele usava a nossa audiência para fazer o seu reposicionamento de marca. Quando ele criou o ICL, fui lá no começo, algumas vezes, quando ficou claro que seria uma competição mais direta, ele teve um comportamento, inclusive, ético conosco. Quando ele contratou o Rodrigo Viana, né, eu faço questão de ressaltar isso, ele fez questão de me telefonar antes disso para dizer, não quero ter nenhum problema com você, você é meu amigo, etc. e tal. Já fui na casa dele, ele já veio na minha casa, eu acho que ele é um cara legal, isso aí é um outro ponto. Mas, então, ele teve essa postura em relação ao Rodrigo Viana. Mas o fato é assim, quer dizer, que eles criaram uma lógica de eu sou fodão, eu sou maior, eu sou gostosão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, que não é o ambiente, né? E aí o que acontece? Eu também evitava por conta dessa parceria. A gente vendeu muitos cursos dele aqui, e numa boa, porque também era bom para ele, era bom para a gente, tal. A gente fez lives, divulgou curso, etc. e tal, e assim por diante. No início desse ano, até aconteceu uma coisa curiosa, sem que eu recebesse nenhuma ligação, né? Isso também é interessante. Uma pessoa de lá do ICL liga para o Nicolas, que é uma pessoa que trabalha aqui, e fala o seguinte: olha, não, nossa parceria, vamos parar por aqui, não tem mais interesse. Eu falei, então tá, tudo bem, é um direito. É um direito, quer dizer, é a lógica de mercado. Então, acho que é importante também, quer dizer, eu também não queria entrar nos pormenores, que as pessoas saibam disso. Eu não recebi uma ligação, né? Tipo assim, Léo, valeu, fomos parceiro aí durante 2 anos, vendemos curso pra caramba, mas agora a gente está numa outra, tal. Você vai no teu caminho, eu vou no meu caminho, tá tudo ótimo. Então, eu acho que é importante que as pessoas saibam disso também. Assim, no nível Folha de São Paulo, dizendo, não, nós somos limpos, os únicos veículos independentes do Brasil, e os outros, a mídia, vocês já devem ter ouvido isso 500 vezes, a mídia progressista é uma mídia chapa branca, é uma mídia governista, é uma mídia que está lá dependendo da publicidade oficial, que é uma mentira também, que é outra mentira. Então, esse ataque frequentemente é feito ao 247, à Fórum, ao DCM e ao Opera Mundi, inclusive por esses veículos, né? E agora tem o Jones Manuel que entrou nessa também, de dizer, tal, veja bem, aquela coisa. Então, o que acontece? Quando o 247 é atacado, né? Por que ele é atacado? Porque ele tem uma força jornalística que é inquebrantável, porque ele representa, na verdade, não só a qualidade profissional de todos esses aqui, do respeito à minha história, que tem muito mais história do que esse rapaz, né? Mas também representa a defesa do projeto de soberania nacional, representa a defesa do projeto liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês podem perceber, toda vez que alguém começar a atacar o 247, já aconteceu, vou dar um exemplo bem claro, quando aquele rapaz da Wikipédia, né, fez vários ataques ao 247, e nessa linha também, do Demore, mais ou menos nessa mesma direção, o que você descobriu depois? Ele era um militante da campanha presidencial do Ciro Gomes, infiltrado na Wikipédia. Então, essa é a grande questão, né? Então, acho que agora é o momento que as coisas vão ficar claras. Cada um vai mostrar o seu lado, né? Nós apoiamos a reeleição do presidente Lula. Nós fizemos um editorial na eleição passada apoiando a eleição do presidente Lula. E sempre defendemos, vamos dizer assim, quer dizer, incansavelmente o Lula quando ele estava preso, nunca chamamos de presidiário, né? Nunca fizemos nenhuma alusão ao golpe contra Dilma como se fosse um impeachment normal, né? Então a nossa posição é consistente. Então não adianta jogar pedra. Falando do fato concreto do Demore, então já ficou claro que assim, ele cometeu um crime. O vídeo que eu recebi já está nas mãos dos advogados, ele vai receber muito em breve aí uma intimação, espero que ele se retrate, ele pode se retratar a tempo também, se não quiser se retratar, o problema é dele, então vai arcar com as consequências, né? Processo judicial, né? A gente sabe como começa, a gente nunca sabe como termina, podemos ganhar, podemos perder, espero vencer, porque objetivamente ele mentiu. Realmente a gente sempre foi um parceiro muito leal do Eduardo, ajudamos a crescer o ICL, fizemos tudo que a gente podia fazer por ele, e assim, quer dizer, a gente sempre se surpreende com a natureza humana, né? Mas o Eduardo ainda me parece ser uma pessoa de boas intenções, né?